Está no ar o Outro Olhar. Boa noite. Programa, boa noite. Nós estamos aqui com um programa especial. Vamos conversar com Elizabeth Duarte, direto de Portugal, do norte de Portugal. Ela está na cidade Viana do Castelo, na região norte de Portugal, e nós vamos debater o título que está aí na tela: a segunda onda da Covid-19 na Europa. Ela vai falar bem de Portugal, sobre como é que está o enfrentamento aí da Covid-19. Aqui no Brasil, Elizabeth, você deve estar acompanhando notícias gerais, nós já ultrapassamos de muito 200 mil mortos, certo? Uma tragédia do Brasil, porque nós temos os dirigentes políticos, o governo, etc., que acha que lá no início era uma gripezinha e não cuidou para fazer um trabalho sério de combate à pandemia. Nós temos uma estrutura de saúde pública no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, reconhecido no mundo todo como um sistema de primeira, por mais que sofreu boicote de finanças, etc. E temos também uma experiência larga de vacinação, exemplo que a OMS usa, certo? Em todo o mundo. O Brasil produz vacina, tem toda uma capacidade tecnológica nesse campo, mas com esse governo que joga para trás, que acha que não tem pandemia, não poderia ter outro resultado. E nós sabemos que a Europa tinha passado pela primeira situação da Covid e teve algumas dificuldades em alguns países. Portugal, na primeira etapa, foi elogiado pelo mundo todo, né? A Espanha, a Itália passou por sérias dificuldades. O Reino Unido chegou a ter o seu primeiro-ministro internado, quase que bateu as botas, foi salvo pelos imigrantes e pelo Sistema Único de Saúde da Inglaterra, que é exemplo, inclusive, que o Brasil usou para construir o seu. E agora nós estamos vendo que uma segunda onda se instalou forte já há algum tempo na Europa. Então a gente queria trocar uma ideia com você eu queria agradecer de público aqui a Maria Bartolo, capitão, que é uma advogada que é prima aqui da nossa querida Elizabeth Duarte. Obrigado, Maria, por mais uma indicação aqui de uma entrevistada para a gente. Antes foi um entrevistado, o escritor, e agora nós estamos aqui com a satisfação de estar com a Elizabeth Duarte, que é terapeuta holística, portanto, deve ter uma visão mais ampla, né? Quer dizer, da humanidade, das pessoas, do ser humano, de como ele está enfrentando essa pandemia. A primeira pergunta, primeiro, seja bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Boa noite. Aqui nessa gravação, nós estamos gravando às 18 horas do dia 12 de janeiro, e eu sei que lá onde está a Elizabeth, em Portugal, são 3 horas para frente. Então, a Elizabeth já está às 21 horas e pouquinho aqui nos atendendo para essa entrevista. Elizabeth, primeiro você se apresente aí, você é terapeuta holística, o que você poderia falar sobre a Elizabeth Duarte? Obrigado. Antes de mais, boa noite, Moisés. Eu também agradeço o convite que a Maria Barto me fez para poder falar um bocadinho sobre o que é esta pandemia. Claro que é muito uma perspectiva pessoal sobre o que se passa, mas é de facto uma situação que nos toca a todos, uns mais, outros menos, dependendo muito da forma como se encara toda a situação. Portugal está, de facto, a passar agora por uma fase mais complexa. Eu penso que seria quase impossível evitar este agravamento, quer em Portugal, quer nos outros países, até porque ainda há bastante dificuldade em conseguir perceber
como é que esta pandemia, não é, surge, como é que ela realmente se transmite. Tem-se tomado muitas medidas, as pessoas tentam fazer o seu melhor e ela continua aí e a ganhar forças, não é? Numa perspectiva pessoal, quando a primeira vaga surgiu, estamos a quase um ano, não é verdade, Moisés? Aqui em Portugal os primeiros sinais foram em março. Eu recordo porque ia fazer o caminho de Santiago com duas amigas minhas, a Isabel Malheiro e a Sónia Ribeiro, que também esteve em muitos anos no Brasil e agora está aqui em Viana do Castelo, que é uma cidade, uma das cidades mais a norte de Portugal. Elizabeth, eu queria te dizer que eu também tenho uma marcação muito grande de quando começou tudo isso, porque eu ia por um show do Zeca Pagodinho, que você deve ter ouvido falar, obviamente é um sambista de nome, de renome no Brasil, e dia 12 de janeiro eu tinha comprado o ingresso para ir para o show dele. E eu tive que desmarcar, mesmo antes da empresa suspender o show por causa da Covid, então marcou muito. Eu estou de quarentena desde o dia 10 de março de 2020. Então, eu já estou preparando um bolinho para comemorar um ano de quarentena. E você deixou de ir ao caminho, aquele caminho Santiago, de Santiago, que é muito visitado, né? Então, continue. de facto, ficamos. Eu lembro-me que o primeiro sinal que eu tive mais grave foi a corrida aos supermercados. Eu já tinha começado a ouvir falar do vírus, mas confesso que não me preocupou muito no início, nem estava a considerar que fosse uma coisa que ganhasse as dimensões que ganhou. E recordo estar num supermercado em Viana do Castelo e ver filas de gente e perguntar, mas há promoções? Há alguma promoção que eu não tenha conhecimento e a colaboradora me dizer, não, estão a encher as despensas porque vem aí uma pandemia, um vírus muito forte e eu, será que estas pessoas não estarão a exagerar um bocadinho? A verdade é que ainda era o início de todo um percurso que acho que ninguém imaginava que durasse tanto tempo e que viesse para durar ainda um bom tempo. Estamos a um ano, vai fazer um ano agora em breve em Portugal, que se deu o primeiro confinamento. Eu recordo a tristeza que senti porque estava empenhadíssima em voltar a fazer o caminho de Santiago, que recomendo. Recomendo a qualquer pessoa. É um caminho que pode ser encarado de várias formas, mas acima de tudo, para quem quer encontrar ou fazer uma busca espiritual, é um caminho muito, muito, muito bonito de se fazer por todas as vertentes. E foram várias etapas, não é? Um confinamento de 15 dias, mais outro confinamento e acompanhar as notícias. Eu confesso que, enquanto terapeuta holística, evito ver notícias sobre o Covid o tempo todo, porque energeticamente tem um impacto muito grande. O Covid é uma doença do pulmão, Moisés. O pulmão está associado ao nosso chakra cardíaco, que é o chakra do coração, o chakra do amor incondicional. Portanto, temos que cuidar de nós e amar-nos e amar os outros. E isso faz-se através do respeito pelo outro, quanto mais não seja, medirmos o peso das nossas ações e as consequências das nossas ações para com o outro. Não com medo, mas com muito amor e com muita responsabilidade. Penso que esta é que é a verdadeira forma de se encarar tudo isto. Achei interessante. Eu vou ter várias perguntas, então, para fazer a você. Agora, me diga, vamos primeiro falar um pouco de Viana do Castelo. Você disse que Sim. Viana do Castelo está a uns 400 quilômetros do Porto, da cidade do Porto.
70 quilómetros do Porto, mais a norte. Desculpa, Moisés, 70, não, exatamente. Fica 70 quilômetros. E de Lisboa? Mais ou menos. cerca de mais ou menos 400 quilómetros, sim. 400 quilômetros. Aqui nós estamos no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para São Paulo é mais ou menos 600 quilômetros. Então, você estaria aí a 2/3 do caminho para São Paulo e tal, a distância de Lisboa para Viana do Castelo. E como é que está o clima em Viana do Castelo? Está muito frio agora? Olha, porque eu acompanho futebol, né? Muito futebol. Então, eu tenho acompanhado principalmente da Espanha. Eu sei que Espanha não é Portugal, mas em algumas regiões da Espanha lá o negócio ficou brabo, né? Os caras jogaram na neve e tal, etc. Como é que está o clima em geral aí no norte de Portugal? Olha, estão uns dias lindos, luminosos e muito frios. A temperatura caiu, assim, no espaço de uma semana, de um momento para o outro, desceu. Estão os dias muito bonitos. Temos temperaturas negativas durante a noite, -1, -2, em Viana do Castelo, pelo menos. Mas noutras cidades aqui perto, estamos a falar, por exemplo, Melgaço, que fica a cerca de 70 quilómetros de Viana, 100 quilómetros de Viana do Castelo, a norte, mais a norte ainda, nevou. E nevou aqui em várias cidades aqui perto também. Não faz, no fim de semana passado, inclusivamente, com o confinamento, não deu para fazer deslocações entre concelhos, não foi autorizado. Uma das medidas que se tem, que estão em vigor já há algum tempo, aos fins de semana, Viana do Castelo tem estado com um número elevado de infectados e, portanto, para tentar travar, as pessoas não podem sair de casa a partir das 13 da tarde, o comércio fecha, tudo fecha. Pode-se sair das 5 da manhã à 1 da tarde. Hoje, o primeiro-ministro vai decretar, portanto, vão ser deliberadas novas medidas e, à partida, vamos ter mais um mês de confinamento com as medidas muito aproximadas do que aconteceu há um ano atrás. Você disse que compreendia que não tinha como não ter uma segunda recaída. Por que você concluiu de que não seria natural ter a segunda onda? Eu falei recaída, mas a segunda onda Sim. da Covid. Qual é a sua reflexão? Repara, se formos a falar num contexto mais espiritual, a pandemia surge explicada por várias pessoas ligadas à espiritualidade e há quem diga mesmo que já estava escrito que isto iria acontecer há muito tempo, como uma preparação para uma transição na humanidade, não é? E, portanto, o grande objetivo espiritual desta pandemia é que as pessoas reflitam um bocadinho. É possível parar, sim, as pessoas andam a correr o tempo todo, tiveram que parar mesmo sem o querer fazer. As velhas estruturas ou as estruturas que não têm bons alicerces ruíram e vão ruir, não há hipótese. Mas sendo um vírus que não se percebe muito bem como é que surge, claro que temos os grupos de risco, mas vemos jovens, agora já existem jovens, existem pessoas sem qualquer problema de saúde que acabam por falecer, não é? Não resistir. Já tive testemunho, inclusivamente de um brasileiro que está em Portugal, que ele contava-me, eu fui trabalhar para a Espanha, Elizabeth, eu fiz teste antes de ir para a Espanha, deu negativo, cheguei à Espanha, fiz teste, eu estava a dividir apartamento com mais 9 colegas, éramos 20 a jantar juntos e só eu e outro colega que demos positivo, só eu e outro colega que estivemos hospitalizados e eu estive 13 dias ligados à ventilação.
vê a minha vida passar toda à frente dos meus olhos. Comportamentos de risco, dizia Elizabeth, eu segui, penso que não falhei em nada. E, portanto, é importante, é muito difícil travar uma população mundial. As pessoas estão cansadas, Moisés. Estão cansadas de não poder abraçar, estão cansadas de não poder celebrar, estão cansadas de não poder... Portanto, hoje têm noção do quanto os afetos fazem falta, não é? E depois estão cansadas de não poder fazer o que querem. Aqui temos uma noção do quanto a liberdade é importante e que a liberdade passa, acima de tudo, pela expressão individual e coletiva, não é? Podermos ser quem somos, quando queremos, como queremos, apesar de haver sempre regras e a seguir. Mas as pessoas estão muito cansadas. Eu falo por mim. Sou uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa que trabalha a minha energia para, não é? E para mim a pandemia foi um período de grande reflexão, de crescimento pessoal, não me afetou por um lado, porque já vivo sozinha, portanto, afetou-me a nível de relacionamento social, porque sou uma pessoa muito sociável, muito de afetos, no meu local de trabalho eu chegava e abraçava as pessoas, tive que deixar de o fazer, mas é muito difícil travar, Moisés, porque há sempre alguém que facilita um bocadinho, há sempre quem acha que isto acontece aos outros e não a eles próprios. É complicado, é complicado. É complicado. Agora, Elizabeth, vamos aprofundar esse debate sobre isso, mas eu queria te perguntar, você estando aí em Viana do Castelo, as notícias sobre os enfrentamentos em outros países, por exemplo, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, você teria uma opinião pessoal? Você acha que esses países, com relação a Portugal, o Portugal foi destaque aí no mundo todo, as notícias sobre o enfrentamento que vocês portugueses, não é só o governo deve ter tido um papel importante, claro, de comando, mas é a população também. Você está dando os exemplos aí de que é difícil as pessoas mudarem comportamento, é difícil as pessoas ficarem sem o afeto e etc., do abraço, do beijo, ou da proximidade, da comemoração e tal. Você acha que nos outros países da Europa, os principais, você tem uma avaliação? Você poderia falar alguma coisa? Olha, o que você sente? O que você sente? Eu não estou falando, você não é repórter, eu não estou aqui querendo que você seja repórter, mas assim, o seu sentimento das notícias europeias que chegam até você. Olha, se compararmos a área geográfica e a demografia de cada país, isto acaba por ter um peso, não é? Por muito que... Eu digo-lhe sinceramente, Moisés, eu acho que os governantes têm um trabalho dificílimo a fazer. É muito fácil quem está de fora criticar. A crítica é muito fácil. Eu não queria o lugar deles, nem que me oferecessem milhões. Não queria. É uma responsabilidade muito grande e eu acredito que tentem fazer o melhor que sabem. Claro que provavelmente há muitos interesses também por trás disto tudo. Não entro por aí porque acho que há outras coisas mais importantes a ter em conta. No ano passado, os principais países afetados são países que têm muita população, uma densidade populacional muito grande. O Brasil é um exemplo, não é? Que aquilo disparou precisamente por causa disso também. Portanto, e tiveram o azar, vamos chamar assim, de ser os primeiros. E, portanto, não existe em país algum sistema de saúde capaz de dar resposta de qualidade a um surto desta natureza. Os profissionais de saúde, as pessoas têm, ao longo destes meses, manifestado o apreço pelo trabalho que eles fazem
espero que passem a ser mais valorizados depois disto tudo, e não só agora que fazem falta, não é? Mas Itália aquilo foi chocante, as pessoas, ainda não havia informação, as pessoas acabaram por se juntar todas para estar juntas e, não é? Acabou por ser ainda pior. A França, culturalmente, a França tem muita gente de vários países lá também. Haverá gente que segue e outros que não querem saber das medidas que foram implementadas. Espanha, eu tenho familiares a viver e a trabalhar em Espanha, foi muito, é muito difícil. Portugal, em termos sociais, os portugueses são pessoas que, quando surgem situações destas, acatam com bastante responsabilidade, por isso é que nós fomos elogiados, e a verdade é que ainda não havia sido decretado o estado de emergência e as pessoas já se recolhiam, já começaram a evitar andar na rua. Muito por medo, também, inicialmente, e depois porque as medidas foram decretadas. Acho que Portugal foi exemplar. Depois as pessoas começaram a ficar cansadas, depois vieram os familiares que estão fora. Há muita gente que critica, por exemplo, na época do Natal, não ter havido medidas mais duras. Mas eu compreendo. Natal é um momento de família, se calhar um bocadinho para aquele miminho, apelando sempre à responsabilidade das pessoas, mas o miminho de poder eventualmente algumas pessoas estarem juntas, e a coisa descambou, não é? Tudo aponta que o mês de dezembro foi um mês que permitiu aqui uma evolução dos números, não é? De Olha, uma forma. e Elizabeth, nós estamos no dia 12. Ainda, os números ainda não refletem o que vai acontecer, porque os números vão piorar. Porque, veja, toda a situação, 14 dias, né, 15 dias, é um número assim meio padrão de distância entre a pessoa ser infectada e tal, etc. Então, quer dizer, as festas de final do ano, do Natal já está expressando um pouco, porque 25, 10, 12 e tal, vai aparecer agora, está aparecendo. Mas a passagem do ano vai aparecer um pouquinho mais à frente, essa semana que entra e tal. Então, as previsões dos especialistas é que os números vão aumentar ainda mais. Agora, eu queria te fazer uma provocação, se me permita. Você usou muito aqui, durante esses 23 minutos, a palavra difícil. Difícil, difícil. Está sendo muito difícil mesmo você enfrentar essa pandemia aí? Está sendo uma coisa assim totalmente Olha, extraordinária? Moisés, a parte dos afetos, para mim, foi e será sempre a parte mais importante da minha vida. Portanto, em termos pessoais, não poder me relacionar como sempre me relacionei. Eu sou uma pessoa do abraço, do beijo, do toque, sou terapeuta, portanto, também tenho este lado muito dos sentimentos, da expressão dos sentimentos, muito vincada em mim, mas acima de tudo, enquanto pessoa, ponto de parte que faço terapias, ponto de parte disso tudo, enquanto pessoa, sou uma pessoa de afetos. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de afetos. É muito difícil chegar ao lado de uma pessoa e cumprimentar com o cotovelo. Vamos estar de máscara porque, sei lá, eu não sei se sou assintomática, a pessoa não sabe se é assintomática, se a tal responsabilidade. Eu no início tinha bastante. E atenção, quando ando na rua sozinha, sem aglomerados populacionais, eu ando sem máscara. Precisamos respirar. Sem máscara de vez em quando, sim. Precisamos do contacto com a natureza, sim,
para nos calmar, para nos conectarmos com a mãe natureza, com a nossa terra-mãe, não é? Para sossegar e tranquilizar. Mas a máscara hoje é quase, é como lavar os dentes, não é? A gente está no trabalho, tem que usar máscara, vai aos supermercados, à farmácia, passa na rua, há gente tem que andar de máscara, portanto, toda esta limitação é complicado, é complicado. Eu encaro com bastante otimismo, mas há momentos que é muito difícil, de facto. Agora vamos voltar ao que você falou lá no início. Por exemplo, a liberdade, né? Os países asiáticos enfrentaram, pelos dados e pelas notícias e tal, enfrentaram com mais consciência as limitações impostas pelas restrições de trânsito, restrições de aglomerar e tal, etc. Japão, Coreias, Vietnã, China, a China com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, conseguiu separar uma região que é lá do início da pandemia de forma quase que a gente não acredita que isso é possível e tal. Você acha, dentro da sua lógica aí de análise, que os orientais, os asiáticos têm uma relação com a vida diferente do Ocidente? Tem, culturalmente somos muito diferentes. Nós vamos bebendo alguma coisa deles, o contexto cultural é diferente, eles são muito mais disciplinados, muito mais a relação com o outro, o respeito com o outro, é muito importante. Numa situação como esta, não é? As medidas são decretadas e eles seguem. Não é discutível. Não tem o lado tão, se calhar o lado latino, caloroso, pronto, um lado diferente, não é? Que nós temos da expressão muito mais aberta, até que eles, em termos emocionais, são pessoas que não têm o mesmo tipo de comportamento que nós ocidentais temos, não é? São muito mais reservados, mais comedidos, não terá sido, se calhar, tão difícil para eles ou tão complexo para eles simplesmente seguir. É para fazer, faz-se. Aqui faz-se um bocadinho de batota, não é? Eu passo o tempo a dizer às pessoas com quem me relaciono mais de perto, faz favor, não é para ter medo, é para termos responsabilidade. O medo é a antítese do amor. Se sentimos medo, estamos-nos a pôr à disposição do vírus. E eles, eu posso lhe dar o exemplo, o Reiki, que é de origem oriental, portanto, assente numa filosofia, não é, em que é preciso ter disciplina, rigor, confiar, respeitar, ser grato. Você anda eu agora estou a tentar me lembrar, mas já tenho assistido a algumas pesquisas que faço, eles não é, o comportamento social é muito diferente do nosso, muito diferente do nosso. Portanto, provavelmente isto terá tido também um peso para conseguirem conter uma vaga e um vírus da forma como eles conseguiram fazer. Há quem questione se a informação que chega fora é realmente a verdadeira. Também há muita gente que comenta, será eles só nos deixam saber o que lhes interessa saber? Mas isso, não é? Se formos a pensar, poderíamos pensar isso em relação a todo mundo, não é? Essa visão assim da conspiração, que a gente eles só deixam sair as informações e tal, porque há estatísticas, né? Então, quer dizer, reconhecidas
pelas empresas, as empresas têm que mostrar como é que fizeram a vacina, têm que mostrar os testes e tal. Não é uma coisa assim que possa ser, numa mensagem de WhatsApp, você caracterizar e tal. E eu queria te falar o seguinte, sobre vacinação. Quais são Sim, as perspectivas da vacinação em Portugal? Já começou? E, se não já. começou, qual é o ritmo? O que está estabelecido? Você vai se vacinar quando? Ou já se vacinou? Ora bem, a prioridade são de facto os grupos de risco e as pessoas acima dos 50 anos. Você Já ainda vai começou? fazer 23, não vai se vacinar agora. Ora bem, eu ainda não estou no primeiro grupo, ainda não cheguei aos 50, mas não falta tudo. Estou nos 47, estou nos 47, mas a prioridade são os profissionais de saúde, os grupos de risco, portanto, pessoas acima dos 50 anos. Depois tem que haver uma segunda vacinação, portanto, está a ir ao ritmo que é possível, não é? Mas você, qual é a expectativa sua? Que você se vacine o quê? No mês que vem? Nem sequer penso nisso. Vamos Ah, deixar a vacina, quando chegar a mim, chegou. Nunca fui vacinada contra gripe nem contra nada, nunca achei necessário. Há muita gente que diz que não quer ser vacinada, novamente a teoria da conspiração. Acham que não houve tempo para testar a vacina suficientemente para perceber se terá efeitos secundários a médio e longo prazo. Confesso que não penso na vacina no que me diz respeito, porque até chegar a mim ainda é capaz de levar uns meses, não é? Porque estão a começar. Começaram agora no mês de janeiro, já começaram a vacinar. Foi na semana qual é a passada, penso vacina? eu. Você lembra qual é a vacina que vai ser aplicada aí? Você lembra ou não? Não, 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 não. Confesso que não. E, Não. Sei mas você que vai estar garantido que todos os portugueses serão vacinados. a informação que é passada é essa. Até porque, mas que vai levar algum tempo, vai, porque primeiro vão vacinar os grupos de risco, depois tem que haver uma segunda vacina daqui a não sei quantos meses, não sei se 3 ou 6 meses, têm que voltar a ser vacinados para fazer o reforço, acho que é 6 meses. Portanto, durante todo este período, enquanto uns tomam, os outros estão. Eu dou-lhe um exemplo, há pouco um amigo meu dizia-me, Elizabeth, testei positivo. E a minha pergunta foi, tens sintomas? Sou assintomático. Falta saber até que ponto o ser assintomático é, de facto, um veículo transmissor. Se o ser assintomático significa que tem defesas. Portanto, há muitas questões ainda em aberto, Moisés. A vacinação surge. Acho que agora as pessoas começam a aceitar melhor que é uma excelente, é uma boa opção ser vacinado. Tem que Já vacinar foram todo feitas mundo. Tem que Sabe que já vacinar foram todo mundo. feitas tantas coisas, não é? Penso que foi a Suécia que no início teve uma postura muito diferente da que tem hoje em dia e acabou por pedir desculpa pelo comportamento, porque afinal não resultou no que esperavam. E no início tudo parecia indicar, cá está, que até apesar das baixas, vamos falar assim, que era uma boa opção, hoje já perceberam que não. Portanto, já foram feitas de várias formas. As coisas de várias formas é um constante teste e aprendizagem. Não sei, sinceramente, Moisés, como Tem dizia que... o poeta, só sei que nada sei. Não, mas Elizabeth, eu sei que é o seguinte: há um ensinamento da humanidade que não depende nem de chinês, nem de japonês, nem de norte-americano, português, espanhol ou alemão. Há um conhecimento que é da humanidade, todos nós, como seres humanos, certo? E da ciência. Então é o seguinte, a vacina é feita com um pedacinho de nada do vírus. Então a pessoa. Veja, 50 países já vacinaram, ninguém morreu.
porque tomou a vacina. Certo? Então, é o seguinte, isso vai se dissipando, você falou bem, com o trabalho, a Suécia teve isso, teve um prefeito na Itália, né, que lá no início pediu desculpa à cidade, né, porque ele estava sugerindo não sei o quê, ou fez alguma coisa e viu que internou gente pra caramba, então ele teve que pedir desculpa publicamente, num programa de televisão e tal, etc. Eu acho que agora começa a convergência, né? Agora eu queria que a gente refletisse sobre o que você falou no início. Veja, a relação do homem, da mulher, né, do ser humano com a natureza, a destruição que está sendo causada à natureza e a devastação. Até que ponto essa relação ela é a responsável pelo surgimento de novas doenças cada vez mais difíceis, mais com mutações, etc. Você que trabalha o todo e você disse que até tira a máscara, tudo bem, tirar a máscara quando não tem ninguém por perto, eu vou até perdoar você. Agora, com gente por perto não pode, certo? A relação com a natureza. Não. Como é que você, que relação você estabelece entre a destruição da natureza de forma descontrolada, que é o que nós vivemos no mundo todo, e o surgimento de novas doenças? Nós tivemos doenças importantes que surgiram na África, né, e inclusive na Ásia, etc., mas que nem chegou assim, a criar um pandemônio mundial, mas que foram importantes. Essa questão do contato, da destruição da natureza tem um papel importante, né? Olha, eu recordo que há uns meses atrás, quando tudo isto começou e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, começaram a surgir imagens de como a natureza despontou, de como houve rios que ficaram limpos outra vez, de como houve plantas e árvores a surgirem em áreas em que não era expectável. Acho que está tudo relacionado, sim. Enquanto que nós não percebermos que somos um todo e que esse todo, primeiro que nós não temos supremacia sobre a mãe natureza, fazemos parte dela. Isso perdeu-se muito. Perdeu-se muito. Começa-se a ver muita gente já a tentar encontrar essa relação, a respeitar um pouco mais. O Moisés dizia que era lacto-vegetariano, mas a verdade é que se, por exemplo, há 50 anos atrás, e falo, por exemplo, em Portugal, o consumo de carne era resultante de uma produção caseira, em que o animal era bem tratado, crescia, todo livre, e depois chegava um momento, ok, agora é o teu fim, porque vais alimentar uma família. Hoje os animais são produzidos em massa, em espaços fechados, são confinados em cubículos para receber comida, para engordar, para crescer, para depois, portanto, isso fica registado nos animais, a dor que eles sentem fica registado neles e nós vamos comer aquilo. E aquilo mais cedo ou mais tarde transforma numa doença. Recordo, eu há uns anos atrás, Moisés, trabalhei como produtora de um programa de rádio, passo a divulgar a nossa terra, e que ainda existe, a locução é da responsabilidade de uma grande amiga minha, a Cristina Torres, e eu fazia a parte da produção, portanto, da recolha de informação no terreno. Eu penso que o senhor já faleceu, era de Moledo, portanto, aqui de uma freguesia que pertence a uma vila a cerca de 23 km de Viana, mais a norte, pertence a Caminha, que é de onde eu sou realmente, portanto, eu sou do concelho de Caminha, mas vivo há muitos anos em Viana do Castelo. O senhor, com 90 anos e já com falta de visão, recordava que tinha deixado de apanhar o sargaço, aquelas algas, não é, junto ao mar, já com muitos anos de idade, e dizia-me assim: Elizabeth,
Tu sabes porque é que há doenças hoje? Só há químicos. A terra só tem químicos. A chuva que cai traz químicos. Contamina todos os frutos, os vegetais, tudo o que é produzido. E nós vamos comer aquilo. Mais cedo ou mais tarde ficamos doentes, rapariga. E ele dizia-me isto com aquela sabedoria de um homem que conhece a mãe natureza e que tem uma relação muito próxima com ele. Não me recordo o nome do senhor, mas era um senhor muito estimado em Moledo, e ele contava-me aquilo e eu registrei estas palavras porque fizeram todo o sentido para mim. Portanto, sim, não há dúvidas, pelo menos para mim, isto é sempre uma opinião muito pessoal, que tudo aquilo que nós fazemos, a destruição, o ocuparmos um espaço como se fôssemos os donos da Mãe Terra, não somos, coabitamos nela, com outros seres, com outras espécies, e nós respeitamos. Nós respeitamos. Agora, Elizabeth, qual é a tua relação com o Brasil? O que você poderia dizer do Brasil, da sua relação? Você já visitou o Brasil, certamente, ou não? Ainda não? Não, olha, a Maria Bartolo já me convidou várias vezes. Ela diz, prima, tens que vir cá. Tenho alguns amigos que foram para o Brasil ou que já estiveram durante uns anos no Brasil e gostaram muito. Eles dizem que acham que eu tenho muito o espírito daí, portanto que eu ia me dar muito bem com brasileiros. Tenho amigas brasileiras cá em Portugal, gosto muito delas. A Mara está no Brasil, está no Sul, penso eu. A Mara foi uma brasileira que foi das primeiras brasileiras que eu conheci em Portugal, que esteve cá há 15 anos, acabou por regressar e ficar por aí. Então conheço várias pessoas, vários brasileiros e brasileiras que estão em Portugal ou que E aparece regressaram. muita notícia do Brasil aí na Viana do Castelo? Não. As notícias são seguidas mais a nível da comunicação social em geral. Não há É claro que a comunidade brasileira é cada vez mais forte aqui em Portugal e acaba por se criar relações de amizade e termos um bocadinho o feedback daquilo que acontece. Eu, por exemplo, em relação ao Brasil, tinha a Maria Bartolo que me ia dando o feedback, não é? Íamos falando um bocadinho, ele perguntando como estavam as coisas. E ela ia-me falando, agora ela está cá a passar uns dias, veio cá tratar de umas coisas a Portugal, mas regressa, se tudo correr bem, regressa no final desta semana ao Brasil. Portanto, o acompanhamento que eu fui fazendo foi muito, em termos pessoais, em conversa com a Maria, que me parece uma informação mais tranquila e com menos peso da comunicação social que, para quem tem sensibilidade à flor da pele, tem uma energia, uma vibração que mexe muito, que mexe muito. Qual é a população de Viana do Castelo, mais ou menos? Boa pergunta. É uma cidade que não tem a dimensão de um Porto ou Lisboa, de todo. Eu costumo dizer que é uma aldeia gigante, digamos assim, porque tem uma qualidade de vida excepcional. Convido o Moisés a vir visitar quando tiver a oportunidade. Viana do Castelo tem tudo. Há um slogan que foi criado para a cidade que diz: quem gosta vem, quem ama fica. Porque tem tudo. Tem rio, tem mar, tem património cultural, tem história, tem gastronomia e vinho, tem floresta. A área rural é grande ou é principalmente uma área urbana? Tem alguma representação, cada vez menos, porque as pessoas deixam a agricultura, mas o centro da cidade, de facto, não tem qualquer cultivo agrícola, mas depois, conforme vamos saindo para a periferia, quer direção a norte, que há uma zona de cultivo mais ligada junto ao mar, portanto, numa área costeira, e depois temos mais para o interior. Também temos ali uma zona ainda de cultivo agrícola que tem perdido a expressão.
cada vez menos as pessoas se dedicam à agricultura. A verdade é esta. Olha, foi muito interessante conversar com você, certo? Eu gostei muito, Foi um gosto. superou as minhas expectativas. O que você, Muito obrigada. o que você pensou quando a gente foi conversar? A Maria falou da gente conversar e tal. Tem algum aspecto que você gostaria de falar que não foi levantado? Não, a Maria falou-me que a ideia era conversar um bocadinho sobre, não é, esta questão desta segunda vaga do Covid. Penso que foi uma abordagem muito pessoal, como é óbvio, não é? Gostava de deixar uma mensagem, se me é permitido, e faço Claro. do coração. Cuidem-se, de dentro para fora que a mudança do mundo pode acontecer. O mundo é da cor que nós olhamos, da forma como nós o vemos. E, portanto, se o queremos ver com as cores do arco-íris, temos que ter o arco-íris dentro de nós. E para isso acontecer, é preciso um trabalho interno todos os dias da nossa vida. Não é uma coisa que se compra e que se arquiva, é um trabalho diário. E o amor pode ser expressado de muitas formas, apesar de estarmos confinados. Podemos mandar mensagens, podemos fazer videochamadas, podemos escrever cartas, coisas que já não se faziam para surpreender as pessoas com um postal, com uma fotografia. Há muitas formas de demonstrar amor e carinho pelas pessoas que gostamos e até, e isso é que é muito importante, demonstrarmos afeto e carinho por pessoas que até nem conhecemos. O mundo é feito de afetos. Quanto mais as pessoas forem amigas umas das outras, e não falo no conceito de amigos com uma relação, mas o ser amigo do outro é cuidar, não é? Portanto, nós podemos cuidar das pessoas às vezes com pequeninos gestos. Se tentarmos todos os dias um pequenino gesto, Moisés, um pequenino gesto fez vezes mil, milhões de pessoas, faz toda a diferença e o mundo precisa. Elizabeth Duarte, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui falando com os telespectadores do nosso canal, que é o canal 6 da NET, que é um canal de movimentos sociais, que é um canal comunitário. Aqui nós estamos no programa Outro Olhar, que é um programa que eu faço desde 2004, certo? É um programa bem antigo e a gente está ouvindo você, essa mensagem tão positiva, é muito legal. Eu gostei muito de falar contigo. Quem sabe a gente marca outras entrevistas. Eu estive aqui falando com Elizabeth Duarte, terapeuta holística, direto de Viana do Castelo, no norte de Portugal, falando um pouco sobre a sua visão pessoal do enfrentamento da pandemia, da vivência da pandemia, em particular dessa segunda onda que tomou conta de vários países da Europa, incluso Portugal, que Elizabeth vive, e agradecer mais uma vez a Maria pela oportunidade de falar com a Elizabeth. Elizabeth, muito obrigado Obrigada, mesmo. Moisés. E as suas últimas Um palavras. beijo, um beijo enorme do Portugal para o Brasil, com quem temos uma relação tão boa e tão estreita. Há laços que ficam para sempre. Portanto, quem sabe um dia destes, passando esta onda toda, eu não vai fazer uma visitinha ao Moisés. Terei todo o gosto. Isso. Tchau. Felicidades para você, tá bom? Um beijinho. Boa noite.